Oi pessoal, aqui é a Maíra, esse é mais um vídeo de Maquia e fala sobre suas leituras do mês. E hoje tem bastante coisa pra falar. Eu li 18 livros esse mês. É claro que vocês vão ver assim que eu li muitos livros infantis, né? Livros curtinhos, livros com ilustrações, então realmente o volume é maior. E eu decidi que eu não vou falar sobre todos os livros aqui, porque... Deixa eu pegar as coisas mais perto aqui. Vai ter vídeo no canal sobre muitos deles, porque muitas dessas leituras fazem parte do especial que vai começar agora em abril, dia 1º, que é o Abril Indígena. Eu vou estar postando com a hashtag Abril Indígena Lit. Então, se você não conhece, não ouviu falar, a ideia são 30 dias para falar sobre literatura indígena e convidar todo mundo a, pelo menos durante esse mês, ler um autor indígena, se você nunca tiver lido. Então, assim, tem muitas coisas aqui, se vocês quiserem, pode até pegar recomendações dos livros que eu tô falando, mas no especial vai ter um vídeo no dia 1º, inclusive, caso você queira saber por onde começar, enfim. Vai ter muita dica legal para todos os gostos e, enfim, não vou me embolar mais para começar a falar. O primeiro livro que eu li esse mês foi, na verdade, não foi para esse especial, foi para o Wine About It, né? Eu tô com uma listinha aqui de tudo que eu tinha que ler. Inclusive, eu não li 2 livros só do que eu tinha me programado, mas eu li muitos outros. Depois eu vou explicar por quê. Mas o primeiro que eu li foi Percy Jackson e os Olimpianos, o primeiro livro de Percy Jackson. Eu li para um episódio extra do Wine About It, que a gente fez para os nossos apoiadores. Então, quando a gente conseguir alcançar a meta de pagar nossas contas, esse episódio vai pro ar, porque até para ele ser editado a gente precisa alcançar uma meta maior, né? Porque a gente precisa pagar o editor, etc, os custos de hospedagem. Então, a gente já deixou ele gravado. Assim que alcançar a meta, os apoiadores vão poder ouvir. Mas foi uma experiência muito legal, assim, eu nunca tinha lido, né? Eu não tive essa experiência de ler ele quando eu era mais nova, então foi realmente muito legal, assim, e me surpreendeu bastante. Eu me diverti muito durante a leitura. E, enfim, se vocês quiserem saber as discussões que a gente fez, apoiem o Wine About It no catarse.me/wineaboutit. E a gente vai poder disponibilizar esse episódio também, que tá realmente muito legal. A minha outra leitura foi para um livro também pro Wine About It, mas esse já saiu episódio, inclusive. Foi o Lia, Fora de Sintonia, da Becca Albertalli. E ai, gente, esse livro, hein? Ai. Olha, quem viu a minha avaliação lá no Goodreads já sabe o que eu achei desse livro, porque, assim, dei 2 estrelas, gente. Eu, ultimamente, não tenho mais avaliado os livros com estrelas, porque às vezes é um estresse, às vezes, sei lá, as pessoas ficam enchendo o saco porque você deu uma estrela ou outra pra um livro, então eu não tenho dado mais. Mas esse eu achei que ele valeu 2 estrelas, porque, olha, difícil, hein? Eu juro que eu fui de coração muito aberto, apesar de ter ouvido coisas muito ruins sobre esse livro, assim, muitas críticas, pessoas falando que era fanservice. E, assim, nem acho que é tanto fanservice, até poderia ser, mas, assim, é muito difícil você acompanhar uma história em que a personagem ela é extremamente arrogante e não tem empatia nenhuma por ninguém. E eu entendo algumas histórias trazerem esse tipo de personagem pra transformar ele, pra ele aprender com os erros e se tornar uma pessoa melhor no final, sabe? Ele vai acabar se ferrando muito exatamente pelos erros que ele comete e no final da história ele vai se tornar uma outra pessoa. Isso não acontece em Lia, tá? A Lia, ela começa sendo escrota, ela faz um monte de outras coisas escrotas e nada de ruim acontece e fica tudo bem e é isso aí. É isso. Então, assim, eu achei que faltou muito um crescimento, assim, de, sabe, falar sobre esses problemas que a personagem tem. E eu juro, gente, eu fiquei pensando muito assim, falei, pô, é uma protagonista gorda, é uma menina bissexual, sabe? Eu preciso me colocar no lugar dessa menina, né? E, gente, eu fiz de tudo, assim. E aí foi interessante, assim, que na conversa com a Bruna, ela também teve essa mesma reação, sabe? Então eu falei, bom, então não sou eu que não tô sendo escrota, sabe? É essa personagem que realmente não instiga a sua empatia, porque ela realmente não, aparentemente não se importa com ninguém, sabe? Apesar das pessoas se importarem muito com ela e levarem a opinião dela muito em conta. Enfim, ou seja, não foi uma boa leitura. A minha próxima leitura foi de um livro que eu vou falar pouco aqui, porque vai sair vídeo sobre ele no canal,
mas já aviso que eu gostei muito, que foi esse aqui, que é O Coração na Aldeia Pés do Mundo, da Aurita Tabajara. São rimas, né? Ele é em forma de cordel, então é realmente muito especial. É uma leitura, assim, que ela flui super bem, mas ela tem várias camadas, assim, que eu achei bem fortes, assim, e um pouco tristes também. Mas eu fiquei realmente apaixonada, assim. Eu vou ver se eu consigo gravar com a Aurita, ainda não tive muita resposta dela, mas quem sabe, né? Pode ser uma coisa legal pra ir pra esse especial, conversar um pouco com essa mulher, porque eu gostaria bastante. Depois eu li Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara. Como vocês podem ver, bastante marcações. Eu acho que esse livro aqui ele é essencial se você quer começar a ser uma pessoa mais informada sobre as questões indígenas do Brasil. Ela vai falar sobre muitas violências que os povos têm vivido, e muito da própria história da família dela, né? De como que foi eles serem desalojados do território deles e se mudarem para o Rio de Janeiro e tudo mais. Então, ela fala muito sobre a questão da mulher indígena, né? Sobre a violência que essa mulher que está na base da sociedade vive. E ele é muito bonito, assim, mas ele é uma aula, assim. Eu fiquei impressionada. Vai ter vídeo no canal também. Próximo livro, Das Coisas que Aprendi, do Daniel Munduruku. Esse aqui foi muito legal, porque eu li muitas coisas do Daniel Munduruku desde então, assim. Ele é o autor mais prolífico que a gente tem, né, de literatura indígena brasileira. E realmente, assim, ele tem um trabalho que aborda vários gêneros, vários tipos de narrativa mesmo, assim. E nesse, eu acho que é um dos que eu mais gostei até agora, que é ele falando muito sobre a visão de mundo dele, né? Então são mais filosofações, pensamentos dele, né? Ele fala aqui que são ensaios sobre o bem viver. Então realmente são pensamentos dele sobre como ter uma vida mais conectada, eu acho, com as coisas, né? Os processos da vida também, sabe? As fases que a gente passa na vida. Então, eu achei isso bem legal, assim, nessa história, eu gostei bastante. E ele se conecta muito com o livro do Ailton Krenak, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Outro livro que eu li que eu adorei, eu achei divertido pra caramba, é o As Fabulosas Fábulas de Iauarete, do Kaká Ueradjekupé. E eu adorei esse personagem, o Iauarete. É uma onça que virou um guerreiro e quando ele tá onça, ele faz umas coisas, umas bobagens. E aí, enfim, é umas aventuras, assim. E realmente são muito divertidas e muito bonitas, assim. Tem umas mensagens muito legais aqui dentro. Eu adorei. Eu acho que de todos os infantis, assim, que eu li até agora, foi um dos que eu mais gostei. E o que eu vou fazer aqui agora na minha cara? Tô pensando. Tô indo por uma coisa bem... Cheguei, né? O que eu faço aqui agora? Não sei. Será que eu ponho isso aqui? Vamos ver. Será que vai ficar bom? Acho que eu tô usando o pincel errado pra isso, mas tudo bem. Tá escuro aqui, né? Eu fiquei me enrolando pra começar a gravar. Aí tá escuro pra caramba. Bom, próxima leitura. Foi um livro... Ele é um conto, uma novela, na verdade, da Ursula Le Guin. Foi a primeira coisa da Ursula Le Guin que eu li na vida. Eu tenho aqui a mão esquerda da escuridão, mas eu nunca li. E aí, eu achei bem interessante. Ele é bem... faz bem sentido, assim, com... Engraçado, né? Com o momento que a gente tá vivendo agora, mas apesar de ser um livro bem antigo, se chama The Word for the World is Forest, que significa a palavra para mundo é floresta. Isso é uma frase dentro da história que... Vou explicar um pouco da história, né? Acho interessante. É uma história muito de colonização. São os... Que cachorrinho chato! Esse cachorrinho! Humanos viajando pelo espaço e colonizando outros planetas. Então a gente tem esse planeta onde tem esse povo que são humanos, só que eles são pequenininhos e eles são verdes e peludinhos. E aí, óbvio que o exército americano chega lá e começa a escravizar as pessoas. E aí, a gente vê essa história do ponto de vista de um general não, capitão, uma coisa assim, comandante do exército, que tá lá liderando uma das partes lá do exército, né? Eu tô falando muito bem. Daqui eu tô vendo que eu tô fazendo uma cagada aqui. E aí, ele é um babaca, assim. É meio desconfortável acompanhar ele. Quem leu A Forma da Água, o livro ele tem o ponto de vista daquele cara lá, que é também do exército,
que tá querendo fazer experimentos no monstro, né, e tal. Enfim, é bem parecido, assim, o jeito dele falar e tal, e ver as coisas. É uma narrativa bem, um ponto de vista bem parecido, assim, até a forma como é escrito. Obviamente que o Forma d'Água veio depois, né? Meio marcado aqui e tal. Então esse cara é um nojento, babaca. E a gente também vai acompanhar um antropólogo que trabalha, né, ao lado desses seres nativos, tentando entender, aprendendo a língua deles e tal. E aí um dia, e obviamente que muitos desses seres nativos estão sendo escravizados, né? Porque, óbvio, chegam lá, precisam de mão de obra, tem umas pessoas aqui, vamos a elas trabalhos forçados. Mas óbvio que eles não admitem que eles estão escravizando as pessoas. E aí, esse general aí, esse comandante, ele estupra uma das mulheres, e ela morre no meio disso. A gente não vê nada disso, tá? Isso acontece prévio. E aí o marido dela fica tão puto que ele vai atrás desse cara e tenta matar. Mas lembra que eles são, tipo, pessoas pequenas, assim, metade de um, sei lá, deve ter metade do que eu, assim. Deve ter, sei lá, 1 metro. E aí ele vai tentar matar o cara, e óbvio que ele não consegue, porque ele é pequeno, não tem armas e etc. E aí o cara enfia a porrada nele, quase mata, e quem salva ele é o tal do antropólogo. Fala, não mata ele não. E meio que pega ele pra trabalhar com ele, né? Pra meio que salvar e garantir que ele continue vivo. Deixa eu ver se tá bom esse negócio. E aí a gente também tem um ponto de vista desse outro personagem aí que vai trabalhar com o antropólogo. E a gente vê o início de uma rebelião desse povo que a princípio era pacífico, né? E esse pessoal do exército sem entender nada, assim, tipo, como assim? Você falou que eles não eram de guerra, por que eles estão se rebelando? A gente não tá fazendo nada de errado. Ele fala, então, mais ou menos, né? Tá escravizando. Escravizando? Como assim? Quem que tá escravizando? Ninguém tá escravizando nada. E aí, dá uma treta bizarra, enfim, ele tem tirando a parte do romance, ele tem uma coisa bem parecida com o Avatar. No caso, o Avatar tem parecido com esse aí, que o Avatar também é mais recente, né? Mas, e não tem aquela coisa de, tipo, conexão com a alma no corpo, não tem essas coisas, mas muito desse colonialismo, né? E assim, a história em si é bem legal, eu gostei bastante, só que eu acho que como ela é curtinha, e eu acho que é um pouco da natureza também dessas histórias mais curtinhas, a gente não se conecta tanto com esses personagens, sabe? Eu acho que acaba faltando um pouco disso, assim, de eu saber um pouco mais, mas a história, ela não só... Ah, Maíra, porque você abriu o olho quando não devia, né? Aí o quê? Fez caca. Ai, ódio. E aí, eu acho que faltou um pouco disso, assim. Mas ele é realmente uma história, tipo, super importante. E eu realmente curti essa leitura. Eu vou ter que arrumar. Porque eu fiz a idiotice de o quê? Piscar. Quem tem um olhinho assim... não pode fazer isso. Mas ficou legal. Tá, vou ter que ir lá pegar o cotonete, peraí. Enfim, eu acho que vale a leitura bastante por esse contexto todo, assim, essas mensagens, na verdade, que ela tá falando. Então, isso é bem legal. Tá, o próximo que eu li foi um livro que me surpreendeu bastante, que eu achei que era uma coisa e não necessariamente é, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui, A Palavra do Grande Chefe. Que ele é uma descrição de um relato de um chefe... Eu esqueci como é que é o nome do povo, peraí. Povo Suquamish. E é o líder chamado Seattle. Todos vocês vão conhecer esse nome. Mas será que é assim? O medo de errar. E quando o governo dos Estados Unidos queria comprar deles, dos indígenas, né, as terras lá em Washington. E aí, tipo, é um discurso muito foda, porque ele fala assim, como é que eu vou vender minha mãe? Porque a terra é minha mãe, né? Então, a nossa visão de mundo não é a mesma, né? Eu não tenho coisas. Óbvio que esse aqui ficou muito maior do que esse aqui. Bem, vou arrumar. Na visão dele, as coisas não são pra se ter, né? Então... e se venderem. Então é um discurso foda pra caramba, assim. Eu achei bem legal. E a forma como ele é ilustrado também, que é com fotos e manipulações, assim, no Photoshop, são muito legais. Eu achei que era pra criança e não é não. Ele é só, tipo, ilustrado, assim. É realmente bem legal.
Então lá vou eu arrumar isso aqui. A minha próxima leitura foi Pequenas Guerreiras, do Yaguari Yaman. Esse aqui eu também não vou falar muito, mas ele vai trabalhar em cima da lenda das Icamiabas, que são as Amazonas. Sim, sobre as 4 filhas de Icamiabas vivendo aventuras na floresta. Eu achei muito legal, muito divertido. Próxima leitura foi Conto da Aya. E esse livro, hein, gente, foi uma surpresa. Também foi pro Wine About It. Wine About It me fazendo ler, me obrigando a ler. Mas foi muito, muito legal, assim. Foi uma surpresa. Eu não esperava gostar tanto, assim, desse livro. Nossa, eu gostei bastante. Uau! Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro, assim. Eu fiquei muito impressionada com a escrita da Margaret. Eu fiquei impressionada, assim, como ela construiu esse mundo de forma envolvente. E as 1000 coisas que ela tá falando ali no subtexto, assim, de forma bem, bem potente, assim. Eu fiquei, assim, palmas pra ela, porque realmente, assim, achei impressionante a leitura. Gostei demais. Tem episódio, saiu essa semana agora, um episódio no Wine About It, sexta-feira, da gente falando sobre esse livro, e é realmente tudo isso que falam, assim, gostei muito. Tá, próxima leitura. Não vou falar muito sobre esses livros, porque são 3 livros infantis que eu li para o especial também. Esse aqui é O Sonho de Borum, esse aqui é O Meu Avô Apolinário, do Daniel Munduruku, esse aqui é da Edson Krenak, e esse aqui é Ipati, o Curumim da Selva, do Eli Makushi. Todos esses livros aqui eu vou falar um pouco deles no especial. Mas tem um livro aqui que é muito legal, que se chama Vozes Ancestrais, do Daniel Munduruku. Esse livro aqui, ele tem muitas fotos, e cada conto é de um povo. Então é legal que, tipo, às vezes é um conto, às vezes é só, tipo, falando sobre um ritual, explicando um pouco, né? O outro é falando sobre uma mitologia de, sei lá, de como que surgiu o fogo, enfim. Então tem várias coisas, e aí depois de cada conto ele fala um pouquinho sobre esse povo, onde ele está localizado, se ele é reconhecido, quantas pessoas tem nessa população. É realmente bem legal, assim. Eu acho que ele faz um papel muito importante de mostrar, assim como eu falei no livro Nós, mostrar a diversidade dos povos. E eu acho que ele juntar as fotos é muito legal também pra você ver a diversidade étnica também, né? Porque as pessoas têm muito uma ideia de que indígenas do Brasil inteiro têm uma cara só, né? E se a gente for pensar como a colonização foi diferente em cada região do Brasil, as misturas, né, que houveram, e as diferenças mesmo, né, de você estar num ambiente mais frio, quais que são os outros povos que você mais tem contato, então talvez aqueles povos você seja mais parecido. Então, os povos do Nordeste, eles são povos que tiveram muita miscigenação forçada, muitos refugiados também, então eles não têm essa estereótipo amazônida, né? Então, é bem legal ver essas fotos para você ver isso. Tem um outro livro também que eu vou falar depois, que ele também faz isso muito bem, mas ele é focado em mulheres indígenas, o que eu achei também muito legal. Tá, próximos livros também não vou falar muito, porque também são livros infantis. Acho que não é tão infantil, que seria mais pré-adolescente, eu acho. Um é A Primeira Estrela que Vejo o Céu do Meu Desejo, Outras Histórias Indígenas de Amor, do Daniel Munduruku. A Caveira Rolante, A Mulher Lesma e Outras Histórias Indígenas de Assustado, do Daniel Munduruku. E O Sinal do Pajé, também do Daniel Munduruku. Um outro livro que eu falei que eu queria falar, ele é pesadinho aqui, que é o Guerreiras, da Aline Rocher do Pachamama. Mulheres Indígenas na Cidade, Mulheres Indígenas na Aldeia. Esse aqui é muito legal porque são entrevistas com mulheres indígenas, 10 mulheres indígenas, que precisaram migrar para o Rio de Janeiro. Então, eu achei muito legal ver essas histórias, porque é exatamente no momento da migração que as pessoas passam a questionar se você é indígena ou não, sabe? Se o fato de você, sei lá, não estar mais numa aldeia, de você estar na cidade, a vergonha, né, que as pessoas passam. Então tem uns relatos, assim, muito incríveis, assim, de mulheres que fugiram da pobreza mesmo e foram lidar na cidade grande com preconceitos, com racismo, com apagamento, com vergonha de se dizer indígena, né? De muitas
não falarem que não admitiam que era, porque tinham medo, tinha vergonha, porque era proibido falar a língua. Então, é realmente muito legal, assim, e bem forte, porque ele é feito como descrição mesmo dos relatos. Eu acho que ela falou aqui que ela gravou, né, elas falando e ela foi transcrevendo. E isso é bem legal, porque a forma como elas falam, né, como a gente lê, é realmente como se alguém estivesse falando, sabe? Então, você tem a sensação de que você tá ouvindo essas mulheres falando contigo. E, nossa, essas histórias, assim, são bem foda, assim, bem sofridas. Mas dá pra ver muito, assim, essa coisa de resistência da mulher indígena e de reconectar e de como muitas vezes as pessoas têm essa ancestralidade na família, mas ela é escondida, ela é apagada. As pessoas, ninguém pode falar sobre isso, então é realmente muito legal, assim, eu ouvir elas falando, ouvir, no caso, ler, né? Ler esse relato delas e se conectar com essas vozes, sabe? Eu achei muito legal, assim, essa leitura por isso, assim, eu me senti muito agraciada de uma maneira que eu não esperava, assim, de ver como o nosso país foi violento mesmo, sabe? Com os povos indígenas e de essa luta, assim, sabe? Pra existir, pra ser enxergado. Tem uma mulher que ela fala que, tipo, ela sofreu muito preconceito das pessoas falarem: ah, mas você não é índia, aí você tá usando roupa. Ela fala assim: sim, mas eu posso ficar nua aqui? Porque se eu ficar nua, vão me prender. Então, assim, o que vocês querem, né? É uma luta, assim, pra entenderem e tirarem o estereótipo e poder ser, né? Eu acho que às vezes as pessoas não entendem o que é realmente o que o indígena sofre, principalmente quando a gente diz que não existe uma cara só de indígena, né? Além do fenótipo que as pessoas mais reconhecem, principalmente como a gente conversou, como eu falei ali da questão da miscigenação, etc. Então, você vai falar assim: ah, essa fulana não é indígena, essa fulana é branca, essa fulana não é indígena, essa fulana é negro. E então, o apagamento que existe pro povo simplesmente poder ser sem ninguém ficar questionando ou julgando ou dizendo se é o que não é, né? Se você sabe a tua cultura, a tua história. Então, é bem louco isso, né? Enfim, gostei muito. Do que eu ainda tenho que ler. Bom, acabei aqui as minhas leituras. Não terminei a maquiagem ainda. Então, vou falar um pouquinho das coisas que eu pretendo ler agora no mês de abril. Eu estou lentamente lendo Cadê o livrinho? Nem tá aqui, né? A Queda do Céu, do Davi Yanomami, porque esse livro é um talacão. Mas eu espero até o final de abril terminar de ler, porque, né, meu anjo, eu preciso falar sobre esse livro, eu quero muito falar sobre esse livro, mas a leitura, o caminho é longo. Outro livro que eu também estou lendo, eu estou adorando, estou muito empolgada, se chama Trail of Lightning. Ele, infelizmente, ainda não foi traduzido aqui para o Brasil, mas ele é um livro YA de uma autora indígena chamada Rebecca Roanhorse. Isso é uma série, eu acho que uma trilogia, já saiu os 2 livros já. E ele tem no Scribd, inclusive, se você esse mês tá dando pra assinar o Scribd de 30 dias de graça, sem precisar cadastrar cartão de crédito nem nada. Eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira ver. Eu tô adorando. Ele é pós-apocalíptico. Tudo bem que, assim, pra muitas pessoas isso não vai ser o momento pra ler esse livro. Mas, nossa, eu tô adorando. E, tipo, ele é muito inesperado. A protagonista, ela é Diné, que é o nome que o povo navarro se dá pra si, né? Então, é muito legal, assim, porque ela consegue muito bem criar esse universo e trazer essas questões e tradições, sabe? E rituais. Então, a protagonista dela tem um negócio que chama Clan Powers, né? Que são os poderes do clã dela. Então ela é meio que ela é uma caçadora de monstros. Sério, eu tô amando, assim. Sendo uma surpresa maravilhosa. Enfim, é isso. E tem um outro também que eu pretendo ler, que eu já esqueci qual que é agora. Tem mais alguns livros ainda do Daniel que eu quero ler, que, nossa senhora, o homem escreve, hein? Jesus. Cara, é o Stephen King brasileiro. Tem muita coisa, é muito variada. E tem coisas que, infelizmente, não dá pra ter acesso, principalmente agora. Não sei se eu vou conseguir. Tô vendo se eu acho um e-book pra ler, mas não sei se eu vou conseguir. E eu pretendo também
gravar com ele, né? Fazer um vídeo com ele pra conversar também, porque eu acho que quando a gente fala de literatura indígena brasileira, Daniel Munduruku com certeza cavou um caminho e abriu portas para muitas pessoas também se estabelecerem, escreverem, contarem suas histórias. Então, sei lá, eu acho que vai ser muito legal poder conversar com ele. E... bom, é isso, falta só passar um batonzinho. Ah, tem um outro livro também que eu peguei no NetGalley, que pra quem não sabe o que é NetGalley, é tipo um negócio, vou explicar muito bem, online, pra quem é produtor de conteúdo geralmente, poder ter acesso a esses livros que saem antecipadamente, né? Então, lá você pode pedir e aí alguns vão autorizar, outros não. Você pede pra editora e aí eles falam, tá bom. E aí eles mandam o e-book pra você, é um e-book, obviamente, que é todo criptografado e o caramba. E ele se chama The Only Good Indians. E ele é uma história de mistério e assassinato. E aí tem uns garotos que estão no meio dessa história e estão vendo, tipo, tentando correr. Eu não sei o que é direito, gente. Eu só sei disso, eu não sei muito mais pra dar uma boa sinopse. Será que eu vou de vermelho? Acho que sim, hein? Vermelhão. E eu nunca li, né, nenhum livro de autor indígena sobre... de mistério, assim, de assassinato. Tem uma autora também indígena da Austrália, que eu quero ler, que eu já peguei também o livro dela. E eu vou ter que ler em abril também, porque eu pretendo falar, eu quero tentar falar de nações indígenas do mundo inteiro, né? E seria muito legal poder falar da Austrália também. Ok. Ficou uma bocona vermelha. Mas é o que tem pra hoje, gente. E bom, gente, foi isso. Essas foram as minhas leituras do mês de março. Li muita coisa. E agora eu vou gravar vídeos pro especial de abril, porque, né, tá chegando aí, eu tenho que me antecipar. Mas eu espero muito que vocês acompanhem, que vocês deem uma chance pra ler uma autora indígena nesse mês de abril. Eu tô muito animada. Se vocês forem participar, não esqueçam de usar a hashtag AbrilIndígenaLit. E é isso, gente. Esse é meu lookinho. Acho que a boca ficou até mais ousada que o olho. Mas é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.